Como pode um filme sobre um gatinho ter o poder de nos fazer refletir sobre a vida e sobre o quão pequeno nós somos no mundo em que a gente apenas acha mesmo controlar? Flow é daquelas experiências cinematográficas únicas, em que a próxima cena é sempre a mais impressionante. E não só por ser um filme potente visualmente ou por ter um comentário urgente sobre o mundo que a gente construiu e, ao que parece, está tentando destruir, mas por ir muito mais a fundo em temas essencialmente humanos. E esse é o tema do vídeo de hoje. E aí galera, eu sou o Thiago e hoje eu vou falar sobre esse filme poderoso da Letônia, indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro e também de melhor animação, que compensa todas as eventuais limitações técnicas e orçamentárias, assim, imperceptíveis em tela, com um olhar imaginativo para o nosso mundo que emociona, pelo menos me emocionou muito. E isso, claro, pela forma com que o diretor Gints Xybalódias assume um ponto de vista micro com a intenção de apequenar o público e criar esse choque de realidade a partir daquilo que a gente insiste em não enxergar, a certeza que nós somos minúsculos. E eu adoro como o diretor usa o olhar daquele gatinho indefeso num cenário apocalíptico absolutamente imersivo para tocar em questões profundas que vão muito além de um assombroso comentário ambiental. E eu acho que esse talvez seja o primeiro grande diferencial de Flow, porque nós não temos aqui apenas um filme sobre a crise que o ser humano está causando no planeta Terra. Flow é sobre o individualismo, é sobre o desrespeito às diferenças, sobre a falta de diálogo, sobre a solidão que fragiliza e a união que fortalece. É, em especial, sobre o poder da coexistência. E isso porque, ao longo da jornada, o gatinho encontra outros olhares, olhares que se confundem ou se afastam do dele. O de uma capivara altruísta, o de um macaquinho materialista, o de um pássaro renegado, o de uma baleia protetora. A beleza tá na jornada, a beleza está também na forma com que o roteiro humaniza esses personagens sem se limitar à obviedade da fala, sabe? Da antropoformização fabulesca típica dos filmes da Disney. O elemento animalesco é um diferencial em Flow. A linguagem não é verbal, a linguagem é corporal, a linguagem é animalesca. Xybalódias faz um brilhante uso da sonoridade desses animais para trazer o problema da comunicação ou da falta dela para o centro da trama. É um reflexo. A falta de diálogo entre eles reflete a falta de diálogo no mundo. E a falta de diálogo entre eles num cenário pós-apocalíptico reflete em vários níveis a nossa dificuldade em perceber que esse cenário de polarização, de desunião, ele mais nos enfraquece do que nos fortalece. O que começa como algo exclusivamente pautado pelo instinto selvagem e pelo senso de sobrevivência, logo vai ganhando características mais profundas. A jornada desses animais imprime identidade neles. A personalidade desses personagens se manifesta a partir do olhar deles para o mundo. Flow combate então o individualismo com a empatia, com sentimentos que enriquecem a história e atribuem múltiplos sentidos às jornadas, no plural mesmo, daqueles animais. Não é apenas sobre aquilo que é visto ou é sentido, é sobre como pequenas ações podem ser reinterpretadas a partir do simples ato de se colocar no lugar do outro, de entender a perspectiva do outro. A dinâmica entre o gato e a baleia, por exemplo, é simplesmente arrepiante, um dos meus momentos favoritos do filme. Não só pelo impacto visual que esse mamífero aquático causa sempre que está em cena, mas pelo que esse choque de escala representa. A certeza que, não importa, o gatinho pequenininho e a baleia grandona, eles são iguais, igualmente frágeis, igualmente solitários, igualmente à mercê de um ambiente hostil que pode mudar prejudicando um lado ou outro lado. O gato começa o filme num santuário, um santuário que ele tinha aparentemente tudo. Um teto, uma cama, ele era livre, e aí chega a enchente. E nesse cenário em que a inundação acontece, a baleia ela se torna um animal super poderoso, livre, absolutamente imparável. Só que tudo pode mudar a qualquer momento, e o filme ele se constrói a partir dessa certeza
Dessa certeza que na próxima cena algo pode colocar em risco aqueles animais. E essa é uma reflexão poderosa que ganha forma numa animação brilhante a usar a noção de escala para nos fazer experimentar essa sensação de apequenamento aos olhos de um mundo que a gente julga dominar. Nós nunca estamos na posição do gatinho, a verdade é essa. Nós tendemos a sempre achar que estamos na posição da baleia. São sequências que causam sensações que vão muito além da tensão relacionada à sobrevivência. A destruição, na verdade, redimensiona tudo. O silêncio causado por essa destruição só personifica a solidão. A inundação reflete a impotência daqueles animais, que é a nossa impotência. É difícil traduzir o impacto visual de um filme em palavras, mas o trabalho de iluminação das cenas aqui conduz tudo para um outro patamar. Não por ser apenas assustadoramente verossímil, mas por exaltar a beleza nesse cenário de destruição, o que gera um choque. É espantosamente lindo por nos deixar com uma certeza, a certeza que o mundo vai seguir em frente, que o sol vai seguir belo, que a natureza vai seguir exuberante, que o desconhecido vai seguir ameaçador. É fascinante como a luz aqui, ela tá em todo lugar. A luz, ela está na água. Aliás, o elemento da água é brilhantemente desenvolvido aqui. É um elemento sempre muito desafiador para os animadores. E aqui é um elemento que ele envolve, não necessariamente como uma ameaça, mas ele envolve esses personagens, os aprisiona e ao mesmo tempo os liberta, talvez, de determinados comportamentos. A luz, quando se reflete na água, geram assim planos lindíssimos. Mas também tem a luz do sol, a luz do pôr do sol, a luz das estrelas à noite, da aurora boreal, sabe? É um filme cheio de momentos que você fala assim, uou, isso aqui é lindíssimo. E muito por esse trabalho de iluminação, de composição de cenas e da fotografia. A fotografia, por sinal, em cores que exaltam essa natureza exuberante que é meio que indomável, imparável. Embora a água tenha o poder destruidor, a natureza encontra uma forma de sobreviver. E eu acho que essa beleza, em contraste com a destruição daquilo que nós entendemos como uma civilização, criam sensações, cria uma atmosfera que é absolutamente atraente. É aquele tipo de filme que a gente se perde nele, a gente fica de fato impressionado. Eu até achei que o Brutalista fosse ser o maior filme de 2024, mas pra mim, Flow supera em muito esse nível de escala e de alcance, porque sob a perspectiva de um gatinho, tudo parece ainda maior, ainda mais ameaçador, ainda mais fascinante também. E sabe o que é mais impressionante? O diretor Gintz Zibalodes encontra formas de estabelecer isso numa jornada que nunca reduz tudo ao simples ato de sobreviver. Flow é aquele tipo de filme hipnotizante que gera sensações únicas do primeiro ao último segundo de projeção. É uma experiência rara, é uma experiência que nos faz entrar numa reflexão profunda sobre a maneira como encaramos o mundo. O tipo de reflexão que anda muito em falta no cinema moderno e que só por isso já tornaria Flow um filme diferente, mas toda a experiência visual, toda a imersão sensorial, a trilha sonora em especial é lindíssima. Torna essa experiência uma das mais fascinantes que eu tive no cinema nos últimos anos. E eu aconselho, se você puder, veja esse filme na maior tela possível, com o melhor som possível, porque eu garanto, a imersão vai ser muito maior. E aqui, a reflexão ela está diretamente ligada ao quão imerso e o quão, ou melhor, submerso nós estaremos nessa história. É a história de um gatinho, mas na verdade é a história de todos nós humanos. E aí, o que você achou de Flow? Diga nos comentários, não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito.